Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Seja bem-vindo, você, sua família, ao Palavra Viva. Amém. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós vamos falar sobre o controle de Deus, né? Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nunca perdeu o controle. E temos conosco hoje a missionária Jaqueline Silva, que vai nos ajudar, né, a trabalhar, a lhe explicar melhor sobre isso. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Louvando a Deus, né, por essa riquíssima oportunidade de falar para pessoas o quanto é importante saber que Ele está no controle de todas as coisas. Que, na verdade, sabiamente falando, Ele é o controle de todas as coisas. A gente perde e acha que Ele perdeu, quando, na verdade, Ele está nos mostrando de quem é o verdadeiro controle. Então, é um tema muito rico. E é muito bom ouvir sobre isso, missionária Jaqueline, porque todos nós, sejam os que têm a fé mais fortalecida ou os que estão começando agora, todos nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Né? Cada um a sua luta. E lembrar-se, como dizia o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me traz esperança. E lembrar que Deus nunca perdeu o controle é um bálsamo gigantesco para nós que ouvimos a palavra. Então seja bem-vinda e conta um pouco para a gente sobre a sua história com Jesus. A minha história com Jesus, ela é algo assim, escolhido de Deus. Sabe quando a gente não espera que Deus ele vá mudar a nossa história. Porque, na verdade, nós somos pessoas que achamos todos os dias que a vida é uma fase. Hoje está mal, amanhã vai melhorar. Quando, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que não saibamos, nós somos escolhidos, filhos amados de um Pai que renova a sua misericórdia todos os dias. E eu costumo dizer que a misericórdia dele me alcançou de uma tal graça, de uma tal forma, que é constrangedor a gente sentir o amor de Deus. Porque é algo assim que nos constrange de tamanha forma que a gente vê que é um favor imerecido. É algo que nós estávamos ali decretado a morte eterna. E a misericórdia de Deus vai lá, em lugares improváveis, buscar pessoas que ninguém dá nada. Porque quando eu olho... E se eu chorar nesse podcast é de alegria. É de alegria tamanha mesmo por saber que um Deus tão grande escolhe alguém tão improvável. E eu não boto no singular, eu coloco no plural, como nós. Nós somos a improvável da vida. E quando eu lembro que Deus usando as missionárias, eu menina correndo na rua, ele dizia assim, Deus tem um negócio contigo. E eu dizia assim, eu acredito nesse negócio, mas do meu jeito, da minha forma, onde eu estou servindo a Ele da forma que eu acho que ele deve ser servido. Só que ele lá de cima, ele sabia como era que ele ia fazer o trajeto de todas as coisas. E ele me tirou de uma religião para servir a um Deus que é vivo. Porque às vezes a gente resume ele em religião. E Deus não está preso a uma placa, ele não está preso a uma denominação. Verdade. Ele vai além de todas essas convicções que nos prende, que nos trouxe até aqui, e que muitas das vezes a gente não abre o coração porque diz assim, eu nasci em tal lugar, eu vou ficar aqui porque é aqui que ele me quer, quando na verdade ele está dizendo, eu tenho horizontes, eu tenho fronteiras a serem avançadas, a serem desbravadas pelo que eu tenho, com a tua vida, com a tua chamada, e quantos se prendem ao que aprendeu, ao que nasceu, aonde se encontra. E foi dessa forma que o Espírito Santo fez. E se eu disser para você que a minha família ainda está toda lá, mas ele fez um negócio assim para me tirar da circunstância onde eu vivia, onde eu me encontrava, que olhando para trás, eu me emociono. Eu me emociono demais, porque tudo dizia que não tinha como. O cenário, a família, as tradições. Sim, e a gente vê, né, Jamile, que assim, muitas pessoas deixam de experimentar, né, um novo patamar de vida espiritual, de vivenciar as promessas e tudo isso que a irmã falou, de horizontes de Deus, por ficar preso à religião ou a tradições, né? Preso a tradições familiares. Como muitos um dia também. Eu era de uma tradição familiar extremamente católica, né? E aí, quando meus pais se converteram, eu mesma não aceitava. Porque eu falei, não, mas me ensinaram uma coisa e agora querem me ensinar outra? Não. Isso. E vivenciar, só que, claro, a oração dos pais tem efeito, né? Uhum.
E, obviamente, eu fui alcançada pela graça de Jesus e por essa visão que a senhora muito bem falou. Um Deus vivo. Um Deus que não está mais crucificado. Um Deus que é vivo e que está operando hoje. Conta pra gente, irmã, como que foi isso que aconteceu na vida da senhora? Eu sempre achei bonito ir para cultos evangélicos. Eu chorava demais. Eu dizia, meu Deus, parece que abriu um rio dentro de mim. Que negócio é esse? Eu me derramava, irmã, e eu não entendia. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, ele só sabe que ele está sentindo, porque, na verdade, nós somos um corpo físico, obtendo dentro do nosso íntimo um ser espiritual. Que é esse que é eterno, que é esse que vai ter o encontro com Deus, que é esse que nós temos que, nessa porção, saber para onde queremos que ele vá eternamente. Né? Porque há um céu e há um inferno. E muitas pessoas, elas não gostam de falar sobre isso. E ali eu chorava, eu me derramava, eu não entendia. Eu só não queria aceitar aquele Jesus, porque eu achava que o meu já estava de bom tamanho. E da forma que eu o servia, para mim era maravilhoso, sem renúncia, sem a mensagem da cruz, sem uma vida de transformação. Então, muitas pessoas, elas ficam apegadas às convicções porque elas querem as suas próprias vontades. E Jesus, ele é renúncia, o evangelho, ele é renúncia. O próprio Jesus, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncia a quem? Aos outros? A si mesmo. Não, a si mesmo. E não é uma tarefa fácil renunciar a si mesmo, porque nós temos os nossos achismos, as nossas vontades, os nossos querer. Então, para mim foi um conflito muito grande, porque eu sabia que tinha um Jesus verdadeiro e vivo que me chamava, me atraía para aquilo, mas eu ficava uma guerra e um conflito interno. Porque a pior guerra não é a que temos com alguém ou travamos com pessoas. São os nossos próprios fantasmas, são as nossas próprias convicções. E é como você falou, nós precisamos nos apegar de cenários, de vivências, de religiões, de coisas que aprendemos uma vida inteira. E para mim não foi fácil, porque é uma família toda tradicional católica. Eu me batizei na igreja, eu participei de tudo que a igreja proporcionava. Mas eu entendi que não era mais uma tradição. Era algo de dentro para fora. Aquilo mexia, aquilo falava dentro de mim, aquilo me impulsionava. Eu chorava. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, que eu fui falar para minha família, minha avó, você é louca. Você nasceu na igreja católica, você faz parte de tudo isso e agora você vem me dizer que você aceitou Jesus. O qual Jesus? Eu falava um Jesus que é algo que é mais profundo. Eu não consigo explicar de falar, eu só sinto ele de uma forma renovadora e arrebatadora. E eu fui para casa e eu chorei, porque para mim eu estava desfazendo do Jesus que eu conhecia anteriormente. Então há esse conflito, há essa guerra espiritual, e o inferno, ele se apodera disso para dizer, olha, você está traindo Jesus, você está sendo falso com Deus que te ajudou até aqui, trouxe a tua família até aqui. Então são conflitos e são guerras internas que, se não for o Espírito Santo da verdade para te conduzir verdadeiramente por onde você deve andar, o inimigo te engana e você retrocede. Verdade. E a missionária tinha quantos anos quando houve essa conversão? Eu tinha 22 anos. Engraçado, você falou que desde pequena Deus já falava com a irmã que tinha uma obra, e aí Deus permitiu, no controle como sempre, a irmã viver as experiências para que quando tivesse 22 anos a irmã estivesse pronta para fazer esse compromisso, essa aliança com Jesus. E aí eu queria que a irmã me falasse como foi isso, depois dessa conversa com sua avó, como foi para a irmã administrar isso com os outros familiares. A irmã era casada, era solteira, como foi esse momento? Eu era casada e eu lembro que eu chorei muito. E me deu vontade de retroceder pelas palavras da minha avó. Porque a gente tem a parte sentimental. Só que eu vou dizer aqui uma coisa para você. E fica gravado. E fica em alta isso aqui. Quando você tem uma chamada cravada no reino do Espírito para a sua cabeça, uma posição para você galgar sobre a face da terra, e que quem te chamou não foi homem terreno, não fica mais ninguém na tua estrada. Só aquele que te enviou. E a convicção, ela é tão grande que eu falo e eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A convicção, ela é maior do que as suas incertezas, do que as suas dúvidas, do que os seus conflitos internos. É você dizendo, não, eu vou ferir alguém, e ele está dizendo, sim, porque eu te chamei.
Sim, porque eu te... Ai, Deus tremendo. Sim, porque eu tenho uma grande obra para a tua vida e não adianta querer retroceder. É aquilo que Josué ele vai dizer, eu não vejo muralha, eu só vejo a promessa. Aleluia. E nós nos apegamos a essa promessa, irmã, que quando eu fui me dar conta, eu já estava toda entrelaçada com Cristo, sem querer saber opiniões, sem querer saber se alguém aceitava, sem querer retroceder mais, até porque eu falo, como o apóstolo Pedro, ele falou, quando Jesus fala assim, vocês também vão com esses que me abandonam, ele disse, para onde iremos nós, Senhor? Lindo isso. Se só tu tens a palavra da vida eterna, não tem filho, não tem marido, não tem família, não tem ninguém, porque já não vivo mais eu e nem você, é ele que vive em nós, então o que prevalece é a vontade dele. Aleluia. Ai, Jesus, tu és maravilhoso. E é maravilhoso a irmã falar isso, porque a gente vê que muitas pessoas deixam de adorar imagens de escultura, mas permanecem adorando o marido, pai, mãe, filho, né? A doutrina, a denominação. Né? E como a irmã falou, para onde iremos nós, se só tu tens? Então isso precisa ficar firme, isso precisa ser falado, para que essas pessoas que ainda estão presas, né, na idolatria. Isso. Porque a verdade é essa, muitas pessoas criticam, pessoas que ainda estão em algumas denominações, mas idolatram. Idolatram marido, idolatram mãe, pai, filho, né? E precisam ainda ser libertas da idolatria. Isso. Porque eu costumo dizer, e quem me conhece sabe, que isso aqui não é porque eu estou me apresentando no podcast. Quem me conhece sabe que eu priorizo a minha chamada. Se você falar para mim qual é o obstáculo que você vê hoje para fazer a obra de Deus, eu não existe. Porque é algo maior do que eu. É algo que... E se eu contar para você que meu marido já se levantou, que houveram situações que parecia que eu teria que escolher e eu não via escolha. Eu só via uma opção. Quando foi a minha primeira viagem missionária para São Paulo, ele disse, você vai. Então, você vai escolher o que é que você quer. Eu digo, não tenho escolha. A escolha já foi feita desde o dia que ele me escolheu. Só tem uma escolha. E a escolha é o meu chamado, o meu ministério. Aquilo que ele tem comigo. Sabe por quê, irmã? Porque quando a gente opta por pessoas ou prioridades pessoais, a gente vai perecer. O próprio Deus vai fazer com que a gente entenda que pessoas precisam muito mais do que ele nos entregou, nos chamou, nos confiou, do que a nossa casinha. Pessoalmente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas eu preciso entender que o ministério que me foi confiado vai abranger almas e vidas. E eu preciso estar posicionada que nem Neemias para essa grande obra. E a irmã fala do chamado. Com quanto tempo de convertida a irmã começou a exercer esse ministério? Irmã, tu sabe que quando eu acredito que pessoas que nos ouvem vão entender, porque eu sei que a minha experiência ela não é única. Eu sei que Deus ele tem os seus, que ele tem esse negócio. Se eu disser para você que quando eu era católica ele já me fazia exercer esse chamado, você acredita nisso? Acredito. Porque ele não está restrito à religião Pode nem ter igreja. certeza disso, Vaso. Eu ficava impactada como Deus ele me dava o discernimento da palavra e como ele me fazia ministrar aquilo. Eu dizia, meu Deus, tu botou uma palavra na minha boca que se encaixa perfeitamente nessa palavra. Mas de onde veio isso? Porque não tem sabedoria nos homens. Tudo é dele. Salomão, até para obter, e foi o único homem que a Bíblia vai dizer que nunca houve nem haverá alguém mais sábio que Salomão teve que pedir para ele, porque só ele tem a sabedoria. Então Deus ele me fazia evangelizar pessoas. Eu ia para os hospitais e eu me sentia naquela obrigação de quando eu não ia, eu dizia assim, eu estou em falta hoje com Deus. Eu estou precisando aqui me posicionar nisso. Então era uma coisa que eu já renunciava por amor de um Deus que eu precisava conhecer. Então quando juntou o conhecimento com a graça, perfeito. Seu ministério então começou no hospital? Isso, nas praças, nas ruas, falando. O amor dele nem achava que era um ministério, só achava que era uma palavra aberta e lida. Quando nós entramos em contato com a senhora para convidá-la para o podcast, eu falei, irmã, ore ao Senhor, né, para que o Espírito Santo direcione sobre um tema, né? E a senhora falou que Deus tem o controle de todas as coisas. E eu gostaria que a gente entrasse agora um pouco mais profundo para aquele que nos acompanha, aquele que está talvez atravessando algum momento de luta, de questionamentos, está firme, não abandonou Jesus, está ali
confessando, firme, fazendo a obra, mas para recordar que Deus nunca perdeu o controle. Entra no tema agora com a gente. Ele tem o controle, ele é o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Vai ter momentos que a gente vai achar que ele nos deixou. Vai ter circunstâncias da nossa vida que a gente vai achar assim... O próprio Jesus, ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, Jesus falando isso para o Pai. Imagine nós, que somos tão falhos, tão frágeis, e que muitas das vezes pensamos que temos um controle na nossa mão, sabia? Esse é o nosso erro. Porque a gente fala assim, na minha casa mando eu. Na minha casa isso fica nesse lugar, essa coisa fica assim. Aí a gente traz aquilo tudo como uma bagagem que quer fazer dentro do ministério. Aí Deus diz, pss, pss, pss. Tu não tinha lá e eu deixava tu pensar que tinha. E aqui é do meu jeito. Porque quantas coisas a gente vê que não nos agrada na casa do Senhor e nós sabemos que o dono da obra está no controle. E nós não possamos passar na frente dele. Porque existem situações que muitas das vezes a gente quer deixar de Senhor, eu vou ficar lutando, remando com isso aqui, pagando esse preço nessa circunstância, e ele está dizendo assim, eu te escolhi para uma grande obra. E quem disse que o controle está na tua mão, você só obedece. E ele vai minuciosamente nos dando a coordenada daquilo que se deve ser feito. E quando fazemos na direção e na proporção que o céu nos ordena, não temos como não ser vitoriosos e mais que vencedores. É por isso que quando o apóstolo fala, e foi o versículo que eu passei, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo de um poder do seu eu. Ele está falando de um poder de tudo que ele pereceu por Jesus e tendo que passar pelas afrontas, as adversidades, sabendo que se ele mandou ir para um lugar onde ele iria ser, né, castigado, como ele diz, o filho do diabo me esbofeteia todos os dias e o próprio Cristo vai dizer, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então ele está dizendo para Paulo, é desse jeito que tem que ser, Paulo. E eu continuo no controle da tua vida. Porque a gente acha que ele só está no controle quando as coisas boas vêm, né, irmã? Mas ele está dizendo, é nessa dor, é nessa luta aí que tu está enfrentando. Que eu estou te usando para fazer um movimento. Que eu estou te dizendo que eu estou no controle. E assim como as estações ruins, um belo dia chega o tempo das flores, porque ele disse que é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Aleluia. Olha que coisa tremenda. E eu sinto a graça de Deus. É andando e chorando. Por que tem que ser chorando se a gente vai levar as pessoas a conhecer o verdadeiro Deus, para se aproximar dele, para ter uma morada eterna? Porque é batalha espiritual contra o inferno. É guerra declarada contra aquele que já é perdedor. Ele não tem mais outra sentença para ele, senão a destruição. E o número de pessoas que ele puder iludir, que ele puder fantasiar e colocar dentro de heresias, para servir a ele, achando que está servindo a Deus, ele fará. E no nosso meio está cheio de pessoas se iludindo. E nós precisamos pregar o evangelho genuíno. Não precisa enfeitar e nem maquiar. Só precisamos pregar a palavra que está escrita, porque ela tem o poder da libertação. Amém. Então possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu vou até pedir aqui licença para eu ler esse trechinho anterior que a senhora mencionou, porque nós vemos assim, muitos cristãos conhecem essa palavra, né? Até tem ela como um amuleto, né? Posto todas as coisas, ó, põe lá no WhatsApp, põe lá na rede social, mas muitos não leem o que está escrito antes, que é isso que a senhora falou, que reporta uma batalha espiritual. Isso. Eu vou ler aqui, os irmãos que quiserem ler com a gente, está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, lá a partir do versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma passagem que nos reporta, né, irmã, a considerar que são nas lutas, na alegria ou na tristeza. E eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Para aquele irmão, aquela irmã que está atravessando um momento de inverno, vamos dizer assim, um momento de questionamentos, como ele pode atravessar, como ele pode enfrentar essa batalha espiritual
e sair vitorioso, com essa mesma alegria que Paulo teve? O apóstolo, ele vai falar convicto, mas anteriormente ele vai dar o discernimento. Porque é um homem muito usado por Deus, o apóstolo Paulo. É um dos maiores missionários de todos os tempos. E ele vai dizer assim, eu sei passar. Olha, primeiro, antes de dizer quem é que fortalece e em quem ele pode todas as coisas, escuta o que ele vai relatar. É porque as pessoas, elas só querem o trecho em que libera a palavra de ordem espiritual de vitória. Mas todo mundo na Bíblia que teve vitória, primeiro teve que ter escassez. Porque como conhecer o Deus que honra se não conhecer o Deus que abate? Como entender o Deus que exalta, que eleva, se não for humilhado? Como conhecer as estações das flores se não passarmos pelos invernos dessa vida? É isso que o apóstolo relata antes de dizer quem fortalece e quem é que ele pode todas as coisas. É isso que muitas das vezes está faltando para nós, que em Cristo somos mais que vencedores. Não tem outra frase na boca de quem serve a um Deus que é um general de guerra e dono das vitórias. Eu sirvo a um Deus que é poderoso, que pode fazer, mas eu estou aqui me encontrando nessa situação, porque você não entendeu ainda que é necessário. Há uma necessidade de passar pela fome, pela escassez. Olha o que ele vai dizer. Eu sei passar com ele pela abundância e pela escassez, porque de tudo com ele tenho experimentado um pouco. E nós não estamos falando de alguém que estava lá jogado, desse conhecedor de uma verdade. Nós estamos falando de alguém que aprendeu com Gamaliel, dentro das escrituras dos papilos, um homem rico em conhecimento, em sabedoria, e que foi aprender como? Sofrendo, padecendo, apanhando, escasso. Aí ele vai dizer, agora estou certo, que posso todas as coisas. É interessante a missionária falar sobre isso, que às vezes a gente coloca isso, né, como amuleto. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece, põe na porta da casa, põe no carro. Isso. Quando compra um carro, né? Muita gente faz isso. Quando compra um carro é a frase, isso. Posso todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele declarou isso, ele entendeu que mesmo na tribulação, ele não deixou de pregar o evangelho. Isso. Ele estava preso e ele compreendeu que Deus estava no controle, porque era necessário ele estar na prisão para que toda a guarda pretoriana ouvisse falar de Jesus. Então, esse era um homem que sabia que Deus não perdia o controle da situação, mesmo que a situação não fosse favorável a ele. E às vezes a gente só glorifica a Deus quando está dando tudo certo. Quando a gente está recebendo elogios, quando a gente está sendo beneficiado de alguma forma. Isso. Mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E às vezes, mesmo quando está dando tudo errado, né, que às vezes as pessoas ficam, o diabo, não, Deus, até para o diabo tocar no servo dele, ele precisa da permissão de Deus. Por isso que eu falo, ele sempre está no controle. E a Bíblia nos mostra isso, né? Quando Satanás foi se apresentar diante de Deus. E Deus foi que deu autoridade a ele para tocar em Jó. E muitos cristãos têm esquecido disso. Isso. Que nós vivemos à vontade de Deus ou à permissão Isso. de Deus. Aí é onde entra a resposta da sua pergunta. Jó vai dizer, eu conheci só de ouvir falar. Como foi que ele conheceu na íntegra? No sofrimento. Pois é, experimentando. Na dor. O problema da nossa geração cristã é essa. Não quer o preço da chamada. Não quer a renúncia que traz dor. Não quer a cruz que Cristo levou até o fim e falou, Senhor, perdoa, porque eles nem sabem o que é que fazem. Então, muitas das vezes, as pessoas elas nos perguntam algo querendo uma resposta de uma fórmula mágica. E não tem. Porque ele diz assim, quando fores caluniado, apedrejado, escarnecido, como vieram e foram os que vieram antes de vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os que vieram antes. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha que vai estar nesse podcast, Palavra Viva, porque nós estamos aqui pregando a palavra que dá Aleluia. Vida e que é viva e vivifica os que a ouvem. Aleluia. Não tem uma fórmula mágica. Evangelho é dor, é renúncia, é cruz. Evangelho é você entender que eu preciso muitas das vezes estar chorando para fazer alguém feliz. E que eu preciso muitas das vezes renunciar para que alguém venha para Cristo. Por isso que Paulo vai garantir que ele pode.
essa colocação das irmãs lembram o trecho que Jesus fala, né? Neste mundo tereis aflições. Isso. Né? E os grandes testemunhos, né, Jamile? Glória a Deus, a gente tem testemunhado tantos testemunhos assim, miraculosos, sobrenaturais, maravilhosos nessa mesa. Se você quiser assistir, tem vários depoimentos, testemunhos de irmãos, de cura, de libertação de drogas, de casamento, de, enfim, várias situações. Todos passaram pelas provações. Todos que vieram aqui e exaltar e glorificar o nome de Deus e proclamar uma vitória, passaram um tempo de dor, de dúvidas, de tristeza, de questionamentos, mas perseveraram. Gerar testemunho dói. As pessoas só gostam de, eu vou contar a bênção. Mas vai ver o processo que a pessoa viveu. Tem que ter o processo. Né? E o bom é isso, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, sede firmes e constantes. Porque começar é fácil. Né? O negócio é perseverar, é permanecer e ser constante, abundante. É o que a gente não tem visto, infelizmente, hoje em dia. Pessoas que não compreendem que Deus está no controle. E aí começam a questionar Deus, se entristecem quando vêm as lutas, as decepções, e deixam de estar abundantes. E aí desanimam, se abatem e muitas vezes saem até do caminho. Né? Que você que está nos assistindo, lembre que o nosso Deus, ele nunca perdeu o controle. Persevere, Deus não tem prêmio para quem para no caminho. Ele tem prêmio para quem vai até o fim. E a palavra vai dizer que o final das coisas são melhor do que o início dela. Pois é. Irmã, para que, novamente, assim, como um cristão nessa caminhada de processos, de provações, de aflições, como ele pode se recordar que Deus não perdeu o controle? Eu quero que a senhora traga aqui pra gente, pode ser experiências, testemunhos, mas eu quero que a senhora nos ajude o irmão que está assistindo, que está passando por esse deserto, a resgatar a fé nos momentos de aflições. É porque cada experiência é única, né? Mas toda experiência ela é válida. Às vezes eu vou ter uma experiência que você não teve, mas se eu testemunhar, ela vai te edificar. Independente se a experiência é minha ou sua. Uhum. Mas o que é que fica em quem tem a experiência? A convicção da palavra que o apóstolo libera, porque nós estamos trabalhando com a palavra. Está tudo tendo fundamento dentro da palavra. E a pessoa, para ela ter... Às vezes você diz assim... eu passei por tal luta, venci, passei por uma coisa tão simples e me desviei. Mas é porque o inimigo, ele não derruba ninguém da noite para um dia. Uhum. Ele está sempre lançando as suas setas, os seus dardos. Ele é paciente. O pior erro de qualquer cristão é achar que está forte. Paulo não vai dizer que ele é forte, ele vai dizer Cristo que fortalece. Uhum. Quando a gente solta da mão de Deus com achismo, com autoconfiança, a gente está se sabotando. É o primeiro erro que Satanás bate o olho e diz, está caminhando por fracasso e para queda. Às vezes a gente é fácil apontar fulano que me tirou do caminho, Beltrano que se levantou, mas Jesus disse que teria aflição. Então alguém teria que se levantar, alguém teria que ser a pedra no meio do caminho, como Judas foi com Jesus e como Paulo teve o espinho na carne. Uhum. Alguém vai ter que ser o tropeço, alguém vai ter que se colocar como a pedra. Mas essa pessoa, como você falou sabiamente, ela pode até vir com a intenção da destruição. Mas, como você falou, mas se eu resisto, se eu prevaleço os dias maus, ela vai me fortalecer. E você quer saber que eu agradeço hoje a minha resiliência e a minha perseverança, primeiramente a Deus e aos meus inimigos. Porque eles, com a perseguição, eles apostando que eu desistiria, eles insistindo para a minha queda, sem saber, descendo, como ele falou para Jeremias, levanta e desce, porque eu vou, meu Deus do céu, ele faz o vaso que está quebrado, um vaso novo, porque quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o vaso ganha resistência. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou, a fragilidade nos faz se quebrar na mão do oleiro. Quem seria a Ana se não fosse Penina? Não é?
Quem seria Davi se não fosse Golias? Isso. Então os nossos inimigos nos promovem. Isso. Se perseverarmos em Cristo, entregarmos o controle que nunca foi nosso e nos sujeitarmos ao poder profético dessa palavra. Porque alguém vai dizer para o apóstolo Paulo, tu vai para ali e tu sabe que lá tu vai morrer. Ele fez, o Espírito me manda. É um comando minucioso que não pode ter nenhuma olhada nem para a direita nem para a esquerda. É o comando de Deus. E missionária, para aquela pessoa que gosta de ter o controle da vida, o controle de todas as coisas, mas que está nesse conflito de não abrir mão, de não confiar, embora tenha fé em Jesus, embora tenha fé na palavra, como que espiritualmente ela pode entregar o controle? Eu quero que a senhora compartilhe aqui quais as medidas espirituais que essa pessoa pode tomar para entregar o controle a Deus e confiar que Ele está no controle de tudo. Isso eu falo por experiência própria. Enquanto você achar que tem o controle, Ele não trabalha. Não com riqueza de detalhes. Porque eu tinha 3 portas de emprego. Quando o Espírito Santo bradou e disse, a que eu não fechar, eu vou te mandar sair. Aquilo deu assim um gelo dentro de mim. Eu falei, olha a voz que eu estou ouvindo dentro. Aí você não acha que é a voz de Deus. Você duvida logo. Coisa da minha cabeça. Deus está falando isso comigo, vai me deixar sem ter como manter as minhas necessidades pessoais, se foi Ele mesmo que abriu a porta. Porque quando bola em algo que é da nossa dependência, que nos deixa achar que temos autonomia, porque enquanto a gente achar que pode, a gente diz assim, Deus me abençoou com tal coisa, mas eu trabalhei. Deus me abençoou com tal porta aberta, mas eu me esforcei muito para chegar. Aí o mestre está olhando de lá e está dizendo, você está dizendo que o controle é meu, mas eu estou vendo de quem você está achando que é a honra. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar e eu te dou essa experiência minha. Quando ele falou para mim, a que eu não fechar, você mesmo vai ter que parar de trabalhar. Aí ele foi fechando as 2 anteriores e ficou o salão. Aí ele falou para mim, pronto, essa daí é você que vai baixar as portas. Porque se você não baixar, você deixa eu trabalhar como eu quero, que você vai ver. Quando alguém é chamado, encravado pela promessa e pelo ministério, além de não ter o controle, ele vai entender de quem é o controle. E se ele resistir a esse comando de controle, ele vai padecer, mas ele vai chegar. Ainda que no extremo, na posição que o Eterno quer. É porque essa dificuldade de entregar o controle é justamente dúvida, medo, falta de confiança. Isso. Porque quem confia, entrega. Se tem dúvida, se quer controlar, é porque quer fazer as coisas do seu jeito. E não quer ser servo, quer ser senhor. Você vê que e Pedro a gente era tem que ter servo. cuidado com isso. Isso, você vê que Pedro era servo. Falou, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu ande. Pois é. Ele vai andar até certo meio, de certo meio para lá vai afundar. Porque quando o controle está na mão de Deus, Isso. nós não sabemos as estações que virão. Uhum. Nós queremos, eu entro ali, compro aquilo ali, faço do meu jeito aqui, mando dessa forma aqui e faço meu reboliço desse jeito. E é como eu quero, porque é eu que mando. Pois tá acostumado a manipular. Isso, aí ele diz assim, pronto, eu já deixei até aqui você ir. Daqui em diante você vai ver como é que eu trabalho. Verdade. E não tem a fórmula mágica, é apanhar. Se não se submeter, apanha. E se submeter, apanha, mas apanha com crédito com o céu. A prova disso é Jonas, que quis ter o controle da situação e foi engolido por um peixe. Às vezes, quando a gente demora a entender que o controle é dele e que ou a gente obedece ou a gente obedece, E a quase gente tem que coloca a vida passar de por certo. pessoas. Pois é. Quem não toma a posição que Deus quer, e insiste, porque assim, a gente quer, Senhor, tu controla essa área da minha vida, mas essa aqui eu ainda mando, porque eu ainda não me libertei. As pessoas, elas acham assim. Só que Deus, ele vai criando situações que ele nos mostra que nunca tivemos o controle. Aí onde a gente entra no quarto do secreto, passa a orar e dizer, Senhor, eu não tenho mais o controle desse filho. Meu marido está tomando uma direção que eu nunca pensei. Ele disse, sim, eu só estou te mostrando que tu nunca teve, tu achou que tinha. Aí as adversidades vêm com tudo para a gente entender. Aproveitando esses exemplos que a senhora trouxe, que são questões familiares, ou um filho que foi para as drogas, ou um marido que, enfim, está tomando caminhos que não são de respeito com a esposa, adultério, vícios, enfim. Como que uma pessoa pode se apresentar diante de Deus
e se sujeitar. Eu quero que a senhora faça uma explicação, de exemplo mesmo. Você vai orar assim, olha, leia a palavra, olha, renuncie, faça essa declaração para ajudar aquele irmão ou aquela irmã que quer entregar o controle, quer falar com Deus, mas não sabe como fazer isso ou como pedir ajuda para conseguir fazer isso. Essa pergunta, ela é interessante, porém, ela é como eu falei, são experiências. Às vezes, se eu disser para você, sobe um monte, ora, jejua, consagra, ele vai te responder. Ele vai fazer que nem uma amiga minha, pastora de São Paulo, que ela fazia todos os dias campanha de oração quando ela queria obter uma vitória. Ela falava, missionária, já que nós vamos entrar em campanha de oração. Eu dizia, meu Deus, ela já entrou em campanha de oração pela família toda. E quando foi nesse dia, eu estava lavando prato na minha cozinha e o Espírito Santo falou, fala para ela que eu não recebo mais dessa forma. Porque eu não recebo de uma forma cartilha. Ela precisa descer para adquirir a verdadeira intimidade. Então, muitas das vezes, o que funcionou para mim não é o que ele quer receber de você. Então, a melhor forma de responder essa pergunta é se submeta a ouvir a voz do comando daquele que tem o controle. Porque, muitas das vezes, a bênção de Ana não estava em subir todas as vezes com a sua família, estava em entender. Olha quando ela vai dizer, mulher, quando ele fala para ela, tu estás embriagada? Não, meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, não tomei vinho algum e nem bebida forte, eu sou uma mulher angustiada e atribulada de espírito. Ela parou de dizer que o problema estava nos outros, ela reconheceu que o problema estava com ela. Então, muitas das vezes eu vou seguir uma cartilha e é bom subir monte, é bom orar, é bom jejuar, é bom descer, tudo isso é maravilhoso. Mas eu entendo que existe situações e circunstâncias. Alguém agita as águas, o tanque está lá, alguém entra e recebe, mas alguém ele diz assim, o que queres que eu te faça? Então, tem propósitos e propósitos para alcançar. Então, a minha melhor resposta para você que está precisando ouvir Deus, um direcionamento para um controle é se submeta à oração intensa, porque quanto mais oração, mais poder. Para que, missionária? Para já acontecer o que eu quero? Não. Para abrir as escrituras e ouvir o comando do que tem o controle para te dar a direção do alvo fixo para a tua vitória. E se humilhar, né? Porque como ele mesmo fala, se o meu povo se humilhar, ele não está falando para o povo de fora, é a humilhação. E às vezes a gente tem dificuldade de se humilhar até para Deus. A gente tem dificuldade de mostrar as nossas vulnerabilidades para Deus. E reconhecendo tal problema. Pois é. Se eu ficar falando problema... Por isso que ele fala, eu tenho que me humilhar, orar e me converter do meu mau caminho. E às vezes o meu mau caminho é a falta de confiança, a falta de submissão. Isso. Entende? E às vezes as pessoas vêm te pedir uma opinião já sabendo o que Deus quer delas. É. Eu fico... É porque quer transferir a responsabilidade. Não foi a missionária Jaqueline que me orientou assim. Ah, é. Entendeu? E Deus está dizendo, não, é do jeito que eu te orientei que vai acontecer. Eu quero ler, a gente vai caminhando para o final já dessa importante reflexão, porque todos nós estamos atravessando batalhas e lutas, especialmente quando as ondas estão altas, né? Parece que Deus perdeu o controle. E nos pararmos, ter essa pausa e recordar que Deus nunca perdeu o controle, é bálsamo, é segurança. Irmã, fala pra gente, missionária, sobre o amor de Deus, para que a pessoa não tenha medo de entregar o controle. Porque quando a gente fala, tem que renunciar, tem que se submeter, tem que humilhar, parece que está sendo um castigo, né? Mas quem é o Deus que está no controle? É o Deus que fala pra gente, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não está falando de estações, de anos, de dias, ou até quando tu viver e existir o teu nome sobre essa porção. Ele está falando além do que tu conhece, do que tu entende. Eu já estou lá no teu futuro. E ainda que tu não exista mais e nem se ouça falar mais do teu nome, eu sou aquele que tem o teu nome cravado sobre a palma das minhas mãos. Olha que tremenda. Eu sou aquele que o meu amor é tão incondicional que eu não dei pra você qualquer um. Eu dei o meu único filho por amor. Abraão vai ofertar Isaac em cima do Moriá, porém Abraão não deu o seu único. Eu dei o meu único filho por amor
teu, por amor de você que nos ouve, por amor de cada pessoa onde vai ser alcançado com essa palavra viva, profética e eficaz. Ei, deixa eu te dizer, o Deus do controle é o Deus que te dá livramento todos os dias. O Deus que muitas das vezes você diz assim, aonde é que ele está, que eu estou perecendo, a tempestade, as ondas parece que vai afundar esse barco, e ele dorme, ele manda dizer, eu não estou dormindo, eu estou tão no controle que eu digo para o vento, acalma-te vento, aquieta-te mar. Ele é o dono da tua vida e ele manda te dizer, eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Não vai existir mais nada, a palavra vai se cumprir, vai acontecer o que tiver de acontecer e ele estará presente em todos os tempos, dentro do tempo, dentro dessa porção, além dela. Porque ele disse, eis que eu vou e vos prepararei. Olha que Deus maravilhoso. Ele está dizendo assim, para onde eu estiver, que vocês também estejam comigo. Esse é o Deus que te viu chorando, esse é o Deus que te viu quase desistindo por causa da situação e das circunstâncias que te envolve. E esse é o Deus que me trouxe até aqui, aleluia, para te dizer, eu nunca perdi o controle e também nunca te dei controle, aleluia, eu sou o controle da tua vida. E o que te espera além dessa vida é aquilo que a palavra diz. Nessa vida será abençoado. E na outra vida ainda mais. E o que eu tenho reservado para ti, olhos não viram. Olha que tremendo, irmã. Ouvidos não ouviram. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou certo. Que nem a vida. Na calamaia súpia. Nem a morte, nem a potestade, nem os anjos, nem os principados. Eita, irmã. Se resume nessa promessa. O Deus que servimos. Um homem que passou por tanta luta, por tanta circunstância, por tanta situação, ele vai dizer, eu estou certo. Convicto. Quem é o Deus do controle? É o Deus do amor incondicional. A irmã falou desses trechos, eu já tinha deixado aberto, tô até emocionada, porque de fato, lembrar quem é o nosso Deus, né? O amor que ele tem por nós. Constrange. E de fato não nos resta outra alternativa que não nos rendermos a ele. E você que está em casa, se quiser ler sobre quem é esse Deus, abra a tua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que já estava aqui aberto antes da missionária declarar, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Irmãos, reflitam. Você que está passando por uma luta, por um momento de tribulação, leia a palavra, leia quantas vezes for necessário e não se esqueça que esse é o Deus que prometeu estar conosco até o fim dos tempos e que ninguém nem nada pode ser maior do que Ele é nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e abençoe tua semana. Muito obrigada, missionária, por ter estado conosco. A honra é toda minha. Eu quero deixar uma palavra de hostia espiritual sobre a vida de vocês. Amém. Andando e chorando em todo o tempo, constante em Cristo, porque essa obra tem recompensa. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe as irmãs por ser esse canal semeador de fé, a povos desbravando, além do que se pode ver. Amém. Que Deus abençoe a tua vida por intermédio desta palavra. Amém. Boa semana.